Glória a Deus. Os irmãos estão bem? Dormiram bem? Tudo em ordem? O coração amanheceu pegando fogo para mais uma semana de vitórias, de revelações, de conquistas. Hoje nós estamos aqui com o Bispo Palaroni, com o profeta Elias. Eu estou entre um bispo e um profeta, né? Que bênção. Os irmãos que nos acompanham aí diariamente, um abraço também em todo lugar que você está nos vendo, nos ouvindo. Que Deus os abençoe nesta segunda, nesta semana. Tudo bem, né, bispo? Chegou bem de São Paulo ontem? Bem, apóstolo, graças a Deus, é sempre um prazer enorme estar aqui com o senhor, com todos esses irmãos, os pastores, e passar alguns dias aqui cooperando aí na obra do Senhor. É uma alegria muito grande. Você só vai voltar para São Paulo agora depois da conferência de líderes. Pois é, só dia 26. Está parafusado aqui em Brasília por enquanto. Hein? Vamos cooperar naquilo que a gente puder. Maravilha, eu sei os dons disso. que Deus tem nos dado, né? E a sua cooperação tem sido edificante para todos nós. Pastor Elias, bom dia, na paz, irmão. Quando eu viajei para Vitória, você ficou aqui nos devocionais, né? Sim, senhor. Todos vieram orar, irmão? Todos. E a glória de Deus esteve aqui? Esteve, sim, senhor, meu apóstolo. Foi uma bênção, graças a Deus. Terminamos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dando continuidade naquilo que o senhor havia iniciado. Amém. E foi uma bênção. Conosco aqui hoje o Elmo, pastor Eric, né? Xavier, pastora Patrícia, oh, irmã, deu um branco, desculpa. O nosso querido Josimar, o Natan, que chegou agora há pouco, amém? A Fátima, a pastora Alessandra, eu rolo o nome dela toda vez, pastor Fábio, nossa querida irmã ali, quem é que está atrás ali? É o Nelo, nosso novo pastor de Santo Antônio do Descoberto, está cobrindo lá, estava descoberto, é brincadeira, né? Espiritualmente estava coberto pelo missionário Xavier. Agora chegou o Nelo substituindo o missionário Xavier, dando continuidade àquela boa obra. Nossa querida irmã, ali, Maria José, é pastora? Amém, irmão. Eu tenho que memorizar o nome dessas irmãs. Amém? Glória a Deus. O nosso querido Jesus de Nazaré. É o cansaço, viu, irmão? Quem é que está ali? É o Messias, missionário Messias veterano. Amém? O Adilson, o Flávio, o Raul, o Mateus, o pastor Assentique. Olha que equipe aqui hoje de manhã, segunda-feira, orando. Só Deus para fazer essas coisas, né? Plena segunda-feira. Glória a Deus. Esta equipe de oração, que todas as manhãs estamos aqui. Hoje está num grupo menor, tem dias aqui que estamos com 30, 40, 50 irmãos, né? Alguns que já vêm para a reunião de terça-feira, por exemplo, sexta, e junta-se com esse grupo que ora diariamente, e aí já está virando um culto de manhã, viu? Já tem alguns e agora quase que diariamente, Palaroni. Maravilha! Mas nós vamos hoje, então, iniciar o terceiro capítulo de Atos dos Apóstolos. A cura de um paralítico. Vamos pegar o microfone, vamos fazer uma leitura, rodízio de leitura, né? Ok? Eu leio o ímpar e vocês lerão o par, puxado aqui pelo bispo Palaroni, fica melhor numa voz de coro, tá bom? Eu o ímpar e você com todos os irmãos o par. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Espera aí, vamos recomeçar. Está sintonizado aí, meu bispo? Está sem óculos? Outra tradução aqui, meu apóstolo. Então vamos na outra tradução. Vamos lá então, minha gente. 1, 2, 3. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse:
olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. glória a Deus. Irmãos, nós aprendemos logo no verso de número 1, alguns princípios aqui interessantes. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Em primeiro lugar, Pedro e João eram amigos de oração. Todos nós precisamos ter parceiros de oração. Jesus, lá no Getsêmani, ele fez uma reclamação quando ele deixa os apóstolos, chama Pedro, Tiago e João, avança um pouco mais, e ele distancia também de Pedro, Tiago e João, e entra naquele momento de agonia, de oração mais intensa, que no dizer de Lucas, transpira grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Foi o momento da prensa. Getsêmani significa exatamente lugar da prensa. A batalha da salvação dos perdidos foi ganha ali. Na cruz já estava resolvido, mas o momento da redenção esteve em risco ali no Getsêmani, não é? A nuvem de demônio, a pressão sobre o Getsêmani, e Jesus chega a dizer: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Alguns interpretam que o cálice que Jesus se referia não era o pavor da cruz, as dores físicas, mas o momento que o Pai lhe dá as costas, né? Seria o momento do cálice mais amargo, a ausência do Pai. Isso aconteceu lá no Calvário. Mas Jesus acrescenta: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas o que eu quero destacar é que nessa agonia de oração, nessa pressão, ele volta e encontra os seus parceiros de oração dormindo. O peso estava grande, a atmosfera estava tensa, né, palavra? E eles adormeceram. E Jesus chega e disse: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Ele estava reclamando a ausência dos seus parceiros de oração, que eram os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Nós, pastores, líderes, precisamos de parceiros de oração, que é a hora que a coisa pesa, não é? Decisões, tensão, batalha espiritual. E glória a Deus pela vida dos irmãos que aqui em Brasília têm sido parceiros. Há 30 dias que cheguei aqui para estar com vocês. E os irmãos têm estado ao meu lado, orando. Tudo começa na oração. Os céus estão abertos aqui. A glória de Deus está sendo liberada a cada culto, a cada ministração. Graças ao que o Senhor já fez. Não é por méritos, nem meu nem de vocês, é pelo que Ele já fez.
Mas na medida que você busca, que você anseia, que você tem fome, que você tem sede por essa manifestação, então ele vem e ele se manifesta. Então, glória a Deus pelos parceiros de oração. Aqui a gente vê Pedro e João seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Jesus foi um homem de oração. A igreja primitiva foi uma igreja de oração. E aqui nós vemos os apóstolos Pedro e João, 3 horas da tarde, subindo para o templo. Para fazer o quê? Orar. Orar. Parceiros de oração. Verso 2. Era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Verso 3, Bispo Palarone, traga para nós aí. 3 e 4 aí tem algo muito profundo para nós. Diz assim, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Bem, apóstolo, nós temos aqui umas 10 mensagens aqui dentro, né? A primeira delas é aquelas pessoas que elas vão próximo a um lugar sobrenatural, mas elas não entram no ambiente do sobrenatural. Então, esse paralítico, ele estava, ou era colocado à porta de um lugar sobrenatural. A minha casa será chamada casa de oração. Mas, apesar da casa ter esse propósito, mas ele ia para a casa por um outro propósito. Ele não ia para a casa de oração para buscar a oração. Ele ia para a casa de oração com outro propósito, com outro significado. Ele era colocado à porta, ou seja, quem o levava sequer o colocava dentro. Ele sempre ficava à margem daquilo que estava acontecendo lá dentro. Porque nós sabemos que no ambiente de oração, tudo pode acontecer. No ambiente de oração, não somos nós operando com os dons. É Deus operando por Ele mesmo. Você percebe que quando nós temos um ambiente de oração, um ambiente de glória, pessoas são curadas, sabe? Sem que alguém ore por elas. Pessoas são libertadas sem que alguém ore por elas, coloque a mão nelas. Pessoas são transformadas sem que alguém ore por elas, sem que alguém libere uma palavra para ela. Pessoas recebem uma direção sem que alguém profetize na vida dela. Porque Deus, por Ele mesmo, tratando com a pessoa. Então, é um ambiente de glória. É isso que nós chamamos de ambiente de glória. Então, esse homem, ele era colocado próximo a um ambiente de glória, mas não dentro do ambiente de glória. Então, isso é muito importante, apóstolo. Com qual sentimento, com qual espírito a gente vem até um ambiente como este? Estar dentro só não é o suficiente, porque podemos estar dentro estando fora. Como você pode estar dentro estando fora? Porque o que você está buscando não é o que está sendo promovido ali dentro. Você está buscando o que você precisa lá do lado de fora. Então, ele era colocado à porta, mas não era colocado dentro do ambiente. Então, quando nós viemos para uma reunião como esta, quando nós nos reunimos, como nos reunir hoje à noite, quando nos reunimos ontem para a ceia, ou seja, para qualquer tipo de reunião que nós estejamos em grupo, é necessário que a gente esteja dentro e nós não estejamos do lado de fora, tipo assim, sem se importar muito com o que está acontecendo ali. Ele será colocado para receber a sua esmola, não é? Então, muitas vezes, a gente vem para uma reunião, a gente participa de uma convocação apenas porque recebemos uma convocação. Apenas porque nós estamos debaixo de uma autoridade e eu tenho que obedecer àquela autoridade. Mas o meu coração
está distante de tudo que está sendo feito, está distante de tudo que está sendo falado, de tudo que está sendo resolvido e da direção que está sendo dada. Então, ele estava próximo, na porta de um ambiente sobrenatural, Mas estava fora. mas estava fora, meu apóstolo. Muito sério isso. Muito, muito, Então, muito, a gente muito. vê muito isso na vida da igreja hoje. Não é? Pessoas hoje que estão... Vamos ampliar, então, um pouquinho? Podemos? Fica tão alheio a tudo, né? Tudo alheio. A pessoa está dentro de um culto hoje, ela está dando atenção a um celular, ela está dando atenção a uma rede social, ela está dentro de um culto hoje, ela está conversando com o irmão ao seu lado, né? Às vezes, nós pastores temos essa dificuldade, né? De, às vezes, durante o culto, estar conversando um com o outro, mas eu sempre tomo um cuidado quando a gente está conversando, nós estamos comentando, né? Aquele momento, aquela palavra que foi liberada por aquele homem de Deus, por aquela mulher de Deus, que tocou no nosso coração, a gente fala, puxa, apóstolo, pegou essa. Não, mas não, tem irmão que está falando, rapaz do céu, que hora que vai terminar essa mensagem, hein, Santique? Cara, não estou entendendo nada que esse homem está falando. Ou seja, o ambiente, você não mergulha no ambiente. Falta de reverência. Falta de reverência. Conversando, andando, e tanta coisa que distrai, às vezes, no correr do culto. E o Espírito de Deus é sensível, né? Sim. A pessoa que não tem reverência, ele ao lado dele pode ter alguém sendo tocado, renovado, recebendo algo muito novo, muito forte, e ele está alheio, está impermeável. Impermeável não entra nada, né? Nada. A pessoa acostuma com o ambiente. Ontem eu falei aqui do perigo da pessoa acostumar com aquilo que é sagrado e perder o primeiro amor. Tudo é normal, é mais um cultozinho, é mais uma santa ceiazinha, bota tudo no diminutivo. Está muito racional. Isso é terrível, né, irmãos? A gente nunca pode perder essa sensibilidade. Muito bem, meu bispo. E quando Pedro e João dizem, olha para nós. Aí é outra mensagem poderosa, hein? Olha para nós. Tem muitos líderes que usam o contrário. Não olhe para nós. Se você olhar para nós ou para mim, você vai ver um monte de coisa ruim que não merece ser observada, né? Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha o encargo que está sobre nós, não é, pastores? A gente poder dizer para os nossos discípulos de Jesus, que ele entregou para nós para edificar. Olhe para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus nos dá graça para termos condição, pela graça de Deus, de dizer, olha para mim, faça como eu faço, seja como eu sou, proceda como eu procedo. A pessoa vai, não olha para mim não, se você olhar para mim, você vai ver um monte de coisa ruim. Olha só para Jesus. Mas aqui ele diz, olha para nós. E ele olhou fixamente. E diz, o que tu pedes eu não tenho. Mas o que eu tenho, aí é muito forte. Eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Glória a Deus, irmãos. Que nós possamos fazer das palavras de Pedro e João nossas palavras. O que eu tenho, pela graça de Deus. O que eu carrego. O que eu conduzo como tabernáculo, como santuário móvel do Espírito, eu te dou. A unção de Deus, o poder de Deus, a transferência. Oração é uma coisa, transferência é outra. O que eu tenho, eu transfiro. Aleluia. O que eu tenho, eu te dou. Amém? Quem recebe isso? Quem tem? Quem tem? Quem tem aí? A unção, a glória, a presença, a vida de Deus. Amém. O que eu tenho, eu te dou. Aí, Santique, levanta e anda. Aí já vai outra. Interessante que quando Pedro e João falou, olha para mim, o paralítico olhou para eles
esperando receber o metal, a necessidade que ele pensava que era a necessidade dele. Mas o que Pedro e João tinham para ele era maior. Muitas vezes as pessoas vêm até Jesus achando que ele quer só aquilo que ele está achando que é a necessidade dele. Mas Jesus tem algo maior para dar para a sua igreja, para nós. Ele tem algo maior, mais amplo daquilo que muitas vezes nós estamos pensando que é a necessidade momentânea. E aqui nós vamos ver que Pedro falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então, podemos entender que a manifestação da glória de Deus, ele veio de Pedro e João para aquele homem. Esse é o tema da nossa conferência, né? Sobre a nuvem da glória de Deus. É algo muito forte, porque a glória de Deus se manifesta de uma forma mais ampla para a necessidade tanto momentânea como a necessidade mais completa daquele homem. Então, ele estava querendo algo que resolvesse uma situação momentânea, que era o metal, que era o recurso. Mas o que Deus está querendo dar para ele, aqueles homens, é mais amplo. É a manifestação da glória de Deus. Ainda dentro dessa expressão, o que eu tenho eu te dou, eu lembro de uma ilustração verídica, bispo, demais irmãos. Aqui na Argentina tinha um evangelista muito famoso, Luiz Palau. O Luiz Palau foi visitar o Vaticano, né? Chegando lá no Vaticano, foi lá como turista, conhecer a estrutura. E aí quem o recebeu era alguém graduado lá do Vaticano e saiu mostrando para ele as belezas, estrutura, muita riqueza, muita prosperidade. E a pessoa que o conduzia disse assim: pois é, evangelista Palau, nós não podemos mais dizer como Pedro e João, não temos prata e não temos ouro. E o Luiz Palau olhou para ele e disse: mas também não tem o levanta e anda. Muitas igrejas hoje têm muita prata, tem muito ouro, tem muita estrutura, mas não tem o levanta e anda. É melhor ficar com levanta e anda, e a prata e o ouro virá de forma providencial para custear o evangelismo e para sustentar o reino, né? Então, que nunca percamos o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E o levanta e anda aí não é só no físico. Quantos estão prostrados moralmente, espiritualmente, caídos, sem ânimo, sem coragem, sem força, pedindo a morte? Então, nós podemos, pelo Espírito, chegar e dizer: levanta, meu irmão, caminhe. Nosso descanso não é aqui. Há uma jornada, há um ministério inacabado, a esperança. Levanta e anda. O poder de Deus faz com que as pessoas prostradas possam levantar, retomar seu ministério. Glória a Deus por isso. Apóstolo, Sim. também me chama a atenção que nessa época ainda Pedro e João eram dois desconhecidos. Eles ainda não tinham ganhado em Jerusalém, nem Israel, a notoriedade que ganharam mais tarde. Eles ainda eram dois desconhecidos. Eles haviam saído de Atos 2. Eles haviam saído daquele momento, né? A pregação de Pedro, aquela grande conversão para os judeus estrangeiros, né, que foram até Jerusalém para a festa do Pentecostes, mas agora estariam tratando só com os judeus de Jerusalém. Então, aquele paralítico, ele não conhecia Pedro e João. Para ele era qualquer um dos judeus que estavam indo ao templo àquela hora para orar. O que é interessante é que, mesmo que eles ainda não tinham essa notoriedade toda, né, em Israel, acredito que a notoriedade até veio com prisões, com ameaças, né? Isso é que se tornou a grande notícia dentro de Jerusalém, né? Mas Pedro e João, eles poderiam ignorar, né? Isso aqui me chama a atenção para uma coisa, meu apóstolo.
Olha o paralelo que a gente pode fazer aqui, né? Como diz um amigo nosso, o Espírito chegou aqui agora, né? Veja o paralelo que a gente pode fazer nisso. Pedro e João estão subindo ao templo para fazer uma obrigação. Vamos colocar desse termo. Os legalistas usam esse termo. Eles vão orar como todo bom judeu fazia naquele tempo, não é? Da mesma forma que o sacerdote e o levita passavam pela estrada para subir ao templo, para também cumprir com as suas obrigações. E eles viram um homem caído, viram um homem morrendo na beira do caminho e passaram do outro lado para cumprir com a sua obrigação religiosa. Agora, eles estavam próximos da hora da oração. Eles não estavam numa missão específica, não é? Ou num culto de cura nem de libertação. Eles iam para o momento da oração. E quando o homem pede a esmola, eles simplesmente param. Eles não fazem como o levita, eles não fazem como o sacerdote, entendeu? Que olha e diz, nós não temos prata nem ouro. E poderiam ter continuado até chegar no lugar da oração. Não, eles pararam e disseram, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Isso chama atenção para a igreja. Amém. Quantas situações diante de nós, às vezes nós pastores, os membros da igreja, nós ignoramos diante de necessidade que nós encontramos e vemos nas pessoas. E nós achamos que o único lugar que ela tem para se libertar, para curar, para, sei lá, para que abra-se uma porta, né, de trabalho, para que ela resolva um problema financeiro, seja na igreja. Mas aqui nós aprendemos essa outra lição. A glória está dentro quando oramos, mas nós somos o portador da glória. Então, em qualquer ambiente onde nós chegarmos, em qualquer situação em que nós estivermos diante de alguém, nós estamos autorizados a liberar o poder que nós carregamos. Amém. Para curar, para libertar, para transformar a vida daquela pessoa e não ficarmos presos a esse apego religioso de culto. Não. Aonde nós estivermos, nós somos portadores da glória. Amém. E no verso 7, nós temos algo também muito precioso, Elias. Olha, nisso, tomando pela mão direita, o levantou. Veja que Pedro e João deu a ordem. Levanta e anda, vírgula. Aqui tem uma questão de discipulado. Eles foram lá e tomaram pela mão e o ajudaram a colocar-se de pé. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Pessoas que precisam serem ajudadas, senão ela não consegue ficar de pé e muito menos se manter de pé. É aí que a gente precisa, Elias, ter um coração pastoral. Você vê que Jesus ressuscita Lázaro e diz assim, desatai-o. Ele estava vivo, mas estava cheio de ataduras, todo enfaixadinho. Aí precisou do trabalho de discipulado, de libertação, de cura interior, no processo de crescimento em Deus, para ele poder caminhar. Não é, pastor Hélio? É verdade. Fala aí, Elias. Meu apóstolo, essa palavra interessante aqui, porque a glória já estava sobre eles estavam num ambiente, como o bispo disse, sobrenatural, orando a Deus, tiveram ousadia para confrontar aquela paralisia, aquela situação desse coxo, desse paralítico, e além de dar a voz de comando para que ele levantasse e andasse, a mão foi estendida. Muitas vezes nós temos só a voz de comando e não temos a mão estendida. Tem pessoas que precisam da mão estendida, da mão que apoia, da mão que ajuda a impulsionar, ajuda a firmar. Porque tem pessoas que às vezes estão precisando, principalmente dentro da igreja, inclusive novos convertidos, desta mão que sustenta eles, que ajuda eles a firmar os pés, porque ainda estão trêmulos depois de tanto tempo sem andar
de tanto tempo sem conseguir firmar o corpo sobre os pés, sobre as pernas, precisa de uma mão que os segure até que eles firmem. Mas às vezes a gente só fala, vem para Jesus, seja batizado. Batizou, fica aí com Deus. Pronto, não tem um Sem acompanhamento. Não tem acompanhamento. Aí não... vai morrer. Aí vai morrer, vai voltar pelo mesmo estado, né? Como a gente vê pessoas, às vezes, que passam por uma lesão física, meu apóstolo, e às vezes elas ficam com dificuldade de andar, de se locomover, aí eles fazem fisioterapia. Para quê? Para ajudá-las a desenvolverem e alertar os nervos, alertar o neurônio, que ele tem aquela função de funcionar. E às vezes tem muita gente na igreja que precisa deste acompanhamento, que é essa mão que sustenta e põe de pé. Vocês vão ver, é o texto tão usado em campanha de cura divina, nada de errado. De milagre, de libertação, a cura do paralítico da Porta Formosa. Mas a Bíblia é um manancial inesgotável. A gente extrai daqui tantas lições, né, no âmbito espiritual. Olha o verso 8, o resultado disso. Aleluia! Dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E o resultado? Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que acontecera. No texto de amanhã, nós vamos ver que o resultado desse milagre trouxe a salvação de quase 4.000 homens. A importância, né, do sobrenatural no ministério. Mas vamos deixar para amanhã, né? Amém? O texto é muito rico, maravilhoso, extraordinário.